Tá? Agora vamos a uma proposição. Diga. Por que o 0 e o 2 estão fora do domínio? Hã? Por que o 0 e o 2 estão fora do domínio? Por que o quê? Porque o 0 e o 2 estão fora do domínio. Estão fora? Não, não estão fora. O domínio de f é os reais. O domínio de f é os reais. 0 e 2 estão dentro do domínio. Só que a regra da cadeia diz que a função é diferenciável aqui. Eu não estou dizendo que 0 e 2 estão fora do domínio. Eu estou afirmando que a função é diferenciável aqui. Ela tem derivada em todos esses pontos. Em todos os números reais que são diferentes de 0 e de 2. Preste atenção. Regra da cadeia. Regra da cadeia. Porque isso aqui é a raiz cúbica. A raiz cúbica não tem derivada no zero. Onde é que o polinômio... Silêncio. Aonde é que o polinômio aqui é zero? No 0 e no 2. A raiz cúbica não tem derivada no zero. Então eu não posso concluir a derivada pela regra da cadeia em x igual a 0 e em x igual a 2. Porque fazendo x igual a 0 e x igual a 2, eu anulo o polinômio. E a raiz cúbica não tem derivada no zero. Então a regra da cadeia diz, se o x está aqui, se o x é diferente de 0, mas 0 está no domínio. O 2 está no domínio. Mas eu estou dizendo uma outra coisa. Eu estou dizendo que se o x é diferente de 0 e também é diferente de 2, a regra da cadeia diz que essa função é diferenciável em x. E quem é a derivada? Está aqui. Agora eu vou no 0 e no 2. No 0 tem derivada? Não. No 2 tem derivada? Não. Então 0, 1 e 2 são pontos críticos. Por quê? Porque são pontos do domínio da função nos quais a derivada é 0, é o caso do 1, ou a derivada não existe, é o caso do 0 e do 2. Definição de ponto crítico que eu apaguei. Um ponto é ponto crítico quando ele está no domínio da função. Então todos aqueles pontos estão no domínio da função. E a derivada nele não existe, ou existe é igual a 0. Diga. Já sabendo pela regra da cadeia que não é diferenciável em 0 e 2. Precisa fazer por causa de derivada ainda? O quê? Já sabendo pela regra da cadeia que essa função não é diferenciável em 0 e 2. Como é que tu sabe pela regra da cadeia? A regra, só porque esse aqui está no denominador? Quem foi que te disse isso? Quem foi que te disse isso? Tem algum resultado que eu desconheço? Não, o resultado que eu tenho, a regra da cadeia conclui... Não, mas o domínio do x ali. Não. É menos 0 e 2. Não, a regra da cadeia só diz quando é diferenciável. Cuidado. Não, você não pode olhar para a expressão da derivada. A derivada. Veja bem, olha o que é a frase. Dado x aqui dentro, a derivada é isso. Sim, não, mas... Eu estou afirmando alguma coisa sobre o 0 e sobre o 2? Não. Essa fórmula é para x diferente de 0 e x diferente de 2. Você quer concluir a partir de algo sobre 0, sobre quem é diferente de 0 e quem é diferente de 2, para concluir no 0 e no 2. Você ainda não tem como fazer isso, você não tem ferramentas ainda para isso. Por isso é que no 0 e 2 só resta o quê? Definição. Tá? Você ainda não tem como, vai ter depois. Diga. O senhor citou na aula passada que está procurando os pontos de derivada zero, porque... Vamos lá, é exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. Por que está atrás desses pontos? Sejam P o número real, é exatamente o que eu vou botar aqui, LG. E F, uma função. Se P é ponto de extremo local de F, então P é ponto
crítico de F. Então P é ponto crítico de F. Isso é muito bom, porque esta proposição, ela restringe a sua busca por pontos de extremo local, pontos que são de máximo local ou pontos que são de mínimo local de uma função. Eu não tenho que sair buscando em todo canto. Eu sei que eu tenho que buscá-los no conjunto dos pontos críticos dessa função. Porque se P é ponto de extremo local, necessariamente ele é ponto crítico. É algo análogo àquela proposição que diz o seguinte: você tem um polinômio com coeficientes inteiros. Se o número P é raiz inteira desse polinômio, então esse número divide um termo independente. Portanto, a busca pelas raízes inteiras de um polinômio com coeficientes inteiros fica restrita ao conjunto dos divisores do termo independente. É a mesma coisa. Você está atrás de encontrar os pontos de extremo local de uma função. O que é que você faz? Vai buscar nos pontos críticos. Agora, dado o ponto crítico, como você decide se ele é ponto de máximo ou de mínimo, é outra coisa. Local, é outra coisa. Aí tem uma ferramentazinha para isso, que é o teste da derivada primeira. Tem também o outro teste, que é o teste da derivada segunda, nós vamos ver depois. Então, vamos ver esse teorema. Vou dar uma prova. Olha, esse teorema, ele é bem intuitivo. Por quê? Se ele é um ponto de extremo local, por exemplo, se ele é um ponto de máximo e tem derivada, por exemplo, se ele é um ponto de máximo e tem derivada, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Se ele é um ponto de máximo local, vou pegar aqui, ó. Ponto de máximo local, tá aqui um ponto de máximo local. É o topo da montanha. Quando você está no ponto da montanha, você está assim aqui. Você está assim aqui. Mas quando você está no topo da montanha, você está em pé. A reta tangente é o quê? Horizontal. Reta tangente horizontal, derivada o quê? Zero. Porque a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Isso é uma equivalência ou é uma implicação? Hã? A definição. É uma implicação. A recíproca não é verdadeira. Vamos ver já já. Tá certo? Mas vamos a ele. Vou dar uma demonstração. Tá? Ó. Prova. Isso aqui eu vou dar uma prova que é bem simples, a prova. Se P é ponto de extremo local de F, se P, acompanhe. Se P é ponto de... Vamos considerar o caso aqui, o P é ponto de máximo local. Que se ele é de extremo local, significa que ele ou é de máximo local ou é de mínimo local. Se P é ponto de máximo local de F, então, por definição, P é o ponto de máximo dessa função em algum intervalo que é aberto. Então, eu já posso concluir logo o seguinte. E se é um intervalo aberto, eu posso supor que o intervalo é da forma P menos delta, P mais delta. Então, existe delta maior do que zero, tal que o intervalo P menos delta, P mais delta, está contido no domínio da função e o valor f de P é maior que ou igual a f de x, qualquer que seja x nesse intervalo. Isso é um intervalo aberto, uma vizinhança aberta. O ponto de máximo, um ponto é de máximo local quando ele é ponto de máximo da função em alguma vizinhança aberta dele. Porque o que é um intervalo aberto que o contém? É uma vizinhança aberta dele. Não esqueça esse conceito de vizinhanças abertas e vizinhanças abertas estritas, o que não é o caso aqui. Vizinhança aberta mesmo. Olha, vamos dar uma parada, então eu tenho isso aqui. Existe um intervalo dessa forma, tal que f de P é o maior valor da função nesse intervalo. Tá? Mas pare, dá uma parada antes e observe uma coisa que independe disso. A
somente duas possibilidades para P. Quais são as duas? Só tem duas. F é diferenciável em P ou F não é diferenciável em P. F não é diferenciável em P ou F é diferenciável em P. Ora, bolas, vamos analisar as duas. Se a F não é diferenciável em P, P é ponto crítico, porque o P está no domínio. O P é ponto de máximo local, ó, isso aqui daqui, o P está no domínio. Então, se F não é, vamos analisar as duas. Primeira, morreu. Se F não é diferenciável em P, P no domínio da função, e a F não é diferenciável, então, o que é que eu posso afirmar? P é ponto crítico de F. Acabou. Trivial. Agora vamos para outro caso. Se F é diferenciável em P, se F é diferenciável em P, vírgula, então, para com essa vírgula, então... Bem, o que significa F ser diferenciável em P? Significa que esse limite aqui, ó, ele existe e é um número real. Então, esse limite aqui, ele existe e ele é um número real, certo? Não é não? É isso o significado. E quem é ele? Ele é a derivada da F em P. Né? Isso é a definição que diz, esse limite. Acontece que como esse intervalo aqui está contido no domínio de F, eu posso me aproximar de P tanto pela direita quanto pela esquerda. E aí, esse limite é o limite pela direita. Vocês concordam? É o limite pela direita, ou seja, está aqui o intervalo, ó, está aqui o intervalo que vai do P até o P mais delta aberto. E eu vou me aproximar de X pela direita. Acontece que, se o X se aproxima de P pela direita, X menos P é um valor positivo. E qualquer que seja o X dentro desse intervalo, em particular, se o X está aqui, F de P é maior que ou igual a F de X. Portanto, F de X menos F de P é um valor menor que ou igual a 0. É ou não é? Professor, você colocou menor igual a 0. Se for maior. Menor é maior? Não. O F de P é maior que ou igual a F de X. Então, quando eu fizer F de X menos F de P, é menor que ou igual a 0. Então, se você analisar essa função preta aqui, essa função preta, imediatamente à direita de P, essa função é menor que ou igual a 0, porque é a razão de menor ou igual a 0 com maior que 0. Então, ela é toda não negativa, não positiva aqui, não positiva. Ela é toda positiva nesse intervalo. No limite, o limite ela é o quê? Menor que ou igual a 0. Não pode ser positivo, porque se o limite for positivo, numa vizinhança, essa função vai ter que ser positiva. Isso não ocorre, porque ela é não, para todo x aqui dentro, esse quociente preto aqui, ele é não positivo. Então o limite é não positivo. E, como eu posso me aproximar de P pela esquerda, essa derivada também é o limite com o x tendendo a P pela esquerda, de f de x menos f de P sobre x menos P. E pela esquerda, x menos P é negativo. Mas pela esquerda,
Está aqui o P. Eu vou me aproximar. Aqui é o P menos delta. Eu vou me aproximar de X. Eu vou me aproximar de P, desculpe. Eu vou fazer o X tender a P pela esquerda. X menos P é negativo. Mas eu continuo tendo essa desigualdade aqui na esquerda. Ou seja, o F de X menos F de P é menor ou igual a zero. Então, a razão preta, essa razão preta para todo o X aqui, ela é o quê? Maior que ou igual a zero. No limite, o limite é o quê? Então o que é que eu tenho? Ou ela é menor que ou igual, ou não, tem nada de ou. A derivada em P é menor que ou igual a zero e é maior que ou igual a zero. Então ela tem que ser o quê? Logo, F' de P é zero. E assim, é zero, porque eu estou no caso em que a F é diferenciável. Presta atenção, eu estou analisando o caso em que a F é diferenciável em P. Se a F é diferenciável em P, esse limite é a derivada, porque se a F é diferenciável em P, o limite existe. Significa que o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda. E esse é o limite total. Mas que é o limite? A derivada. Então a derivada é menor que ou igual a zero, é maior que ou igual a zero. Portanto, a derivada é zero e assim P é ponto crítico de F. Ponto crítico de F. Aí ela não é diferenciável, porque se os limites forem diferentes, o limite não existe. Mas isso eu já analisei. Quando ela não é diferenciável, por definição, já é ponto crítico. Se a F não é diferenciável em P, já é ponto crítico. Então, só resta analisar o caso em que a F é diferenciável em P. Mas no caso em que a F é diferenciável em P, esses dois limites são iguais e são os limites total, que é a derivada. Mas, por um lado, o limite é não positivo. Por outro lado, o limite é não negativo. Então, o limite tem que ser zero. Então, P é ponto crítico de F. Ok? Agora, esta proposição, eu vou logo aqui mostrar que a sua recíproca não é verdadeira. E vou fazer um gráficozinho, não vou escrever muito não. Tá? Aqui. Ó. X e Y. Tá? E pega o seguinte. O que você acha, professor? Melhor com figurinha ou com texto? Com figurinha. Seja F de G. Porque uma figura vale mais do que 1000 palavras, mas ocupa 1000 vezes mais espaço do computador. Não? Não? Seja F de X igual a X à terceira, qualquer que seja o X real. Quem é a derivada? Hã? Exemplo clássico, quem é? De X é 3x2. Qualquer que seja o X real. Logo, quem é o ponto crítico dessa função? Ela tem derivada em todos os pontos. Então, o ponto crítico é ponto onde a derivada é zero. Qual é o único ponto onde a derivada é zero? Zero. Então, zero é ponto crítico. É o ponto crítico, exatamente, garoto. É o ponto crítico de F. Só tem um. É o ponto crítico de F. Agora, esse ponto é ponto de máximo local? Ou é de mínimo local? Não, porque a função x3, ela faz assim, ó.
Ou seja, qualquer que seja o intervalo aqui, qualquer que seja o intervalo aberto em torno do zero, qualquer que seja, preste atenção no que eu estou dizendo, qualquer que seja o intervalo aberto aqui em torno do zero, o zero não é ponto de máximo da função f nesse intervalo, nem é ponto de mínimo. É ponto de máximo? Não. Por quê? Porque dado um intervalo I aberto com zero pertencente a I, intervalo aberto, existe x em I, tá ok? O x é menor do que zero, claro, tem um x aqui. E existe z em isso, são obviedades, tá? E existe z em I, tá ok? O z é maior do que zero. Logo, quem é f de x? F de x é x3. Mas se o x é negativo, x3 é negativo. x3 é menor do que zero, que é o f de zero. Ou seja, qualquer que seja o intervalo aberto I, quanto tempo? Pronto, encerra e começa.